Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo ao nosso mais uma mais um vídeo do nosso quadro Logos, né? Um quadro para nós estudarmos a Bíblia um pouco mais profundamente, com mais calma, com mais análise e sempre tomarmos a nossa decisão. Então seja muito bem-vindo. Aproveite para compartilhar aí com seus amigos, para mandar pro pessoal, para estudar com alguém, para assistir com alguém, para enviar para alguém que você sabe que gosta de estudar a Bíblia, que tem dúvidas, que quer aprender mais. Esse é o momento, essa é a oportunidade, mais uma oportunidade entre tantas outras que nós temos no meio que a igreja nos oferece. Mas seja muito bem-vindo. Se você cai aqui sem querer, se você entrou, clicou errado, descobriu por acaso aí, digamos, não foi por acaso. Nós pertencemos aqui ao canal Filhos da Luz, é um canal que pertence à igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos os vídeos de estudo, temos os vídeos da lição da Escola Sabatina. Se você der uma olhada na lista de vídeos, você vai ver ali alguns vídeos com o título Lição, tal, primeiro trimestre. Essa é a nossa lição, também sempre discutindo ali algum tema bíblico. Temos aí o Instagram, temos o Facebook, tá bom? No Instagram, @filhosdaluz58, e no Facebook é só você digitar Filhos da Luz e você vai ver que vai ser a mesma foto daqui do canal, que é a mesma foto do Instagram. Então a foto de ícone é igual, vai pela foto, tá bom? Então, qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje, que é a nossa última etapa do estudo sobre a criação. Nosso terceiro vídeo sobre a criação, um tema fantástico, um tema muito interessante, muito que aguça bastante, assim, que faz a gente pensar, um tema que abre a nossa mente, que faz a gente refletir e faz a gente olhar, quando a gente estuda, faz a gente olhar o mundo, a criação, com outros olhos. Então, se você não assistiu os 2 primeiros vídeos sobre a criação, a gente vai tentar deixar, tá, aqui, mas se não tiver aqui, dá uma olhada aí na relação de vídeos, tá bom? Você vai encontrar fácil, são recentes. Um foi nessa semana mesmo e o outro na semana passada, né? Lembrando que hoje é o vídeo está sendo postado no dia 10 de abril de 2020, tá? Então tá logo pertinho desse aqui, você vai encontrar a parte 1 e a parte 2, tá? Essa aqui é a parte 3 sobre a criação, e o primeiro texto que eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 9. Lembrando que se você tiver o desejo aí de fazer a sua oração para se preparar para o estudo, fica à vontade, pause o vídeo e a gente volta logo em seguida, tá bom? Mas vamos lá. Efésios 3, 9, que diz o seguinte: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o texto é muito claro. A gente lê ele vai nos servir para nós começarmos esse estudo mais uma vez, reforçando a ideia de que Deus criou tudo. Ele criou tudo, absolutamente tudo, tudo é dele. O planeta é dele, o sistema solar é dele, o universo é dele. Ele criou todas as coisas. Essa é a ideia que a gente tem que ter ao começar nosso estudo, e essa é a ideia que o próprio Deus inspirou o autor bíblico para que começasse a Bíblia.
se você for lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1, você vai ler o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Criador é a primeira coisa que a Bíblia fala de Deus. E com essa mentalidade a gente tem que ler todo o resto, né? Então, começando o nosso estudo, para a gente ter isso em mente. Deus é Criador, criou todas as coisas. E ponto final. E ponto final. Essa é a premissa básica. Esse é o pressuposto essencial. Esse é o pilar da Bíblia. Ponto. Agora, o outro texto que nós vamos são 5 versos seguidos. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses está um pouquinho para frente de Efésios. Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o verso 15, 16, 17, 18 e 19. Colossenses 1, de 15 a 19. É muito importante que você acompanhe aí na sua Bíblia, ou pela internet, ou a Bíblia física. Mas tenta não deixar de acompanhar, tá bom? Verso 15. Falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Então vamos pausado. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Então, está falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível e Jesus é o primogênito de toda a criação. Muito bem. Aí você pode dizer: então Jesus é o primogênito de toda a criação. Então Jesus é o principal. Jesus é o principal que foi criado. Então Jesus é criatura. Jesus não é Deus. Jesus foi criado. É o que a gente está lendo, não é? Não, não é isso. Jesus, sim, ele é o primogênito da criação. Mas não no sentido de ser o primeiro a ser criado, mas no sentido de ser o mais exaltado em relação a tudo que existe. Então Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Não no sentido de ser o primeiro a ser criado, mas no sentido de ser o mais exaltado sobre todas as coisas que existem, sobre tudo o que foi criado. Então, sobre tudo o que existe, Jesus é o primogênito. Jesus é o mais importante. Jesus é o mais exaltado. Não porque ele foi o primeiro a ser criado, mas porque ele é o mais exaltado diante de tudo o que existe. Esse é o verso 15. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas. Lembra de Efésios 3:9? Então tudo foi criado por Deus. E agora tudo foi criado por Jesus. Jesus é Deus. Só um parênteses. Então aqui sim, Jesus criou tudo. Jesus também é criador. Todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, Paulo está falando o quê? Jesus criou tudo. Está no céu, está na terra, o que você vê, o que você não vê, tudo Jesus fez. Está lá em cima, está aqui embaixo, o que você vê, o que você não vê, o que é possível ver, o que não é, tudo. Então esse céu e terra, visível e invisível, dá essa ideia de totalidade. Então sim, Jesus criou todas as coisas.
todas as coisas. E o final do verso 16 fala: tudo foi criado por meio dele e para ele. De novo, Jesus então criou todas as coisas. Verso 17: ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Perfeito. Então, Jesus antecede a tudo, né? Isaías vai chamar Jesus de Pai da Eternidade, Isaías 9:6, né? Então, no verso 16, a gente viu que Jesus, que tudo foi criado por meio dele e para ele. E no verso 17 fala que ele é antes de todas as coisas. Então, a gente tem Jesus no começo, no meio e no fim. Todo o processo a gente tem Jesus. No começo, no meio e no fim. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então esse verso de Colossenses, capítulo 1, verso 18, ele faz totalmente referência a Gênesis 1:1. Quando você lê Gênesis 1:1, a gente até falou sobre isso no vídeo 1. Então dá uma procurada aí se você não assistiu. Gênesis 1:1, ele vai começar com no princípio. Gênesis 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse termo no princípio, em hebraico, é Bereshit. Bereshit. Tá? E o B é uma palavra e o Reshit é outra. Tá? Esse Reshit, ele quer dizer primogênito, princípio, primazia, cabeça, tudo isso. Essas palavras referências a isso, né? Então, muito bem. Então, Reshit, segunda palavra da Bíblia, princípio, primogênito, cabeça, primazia, toda essa ideia. E quando eu vou para Colossenses 1:18, qual que é as palavras que eu encontro? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, a primazia. Total referência a Gênesis 1. Então, o cara que vai ler Colossenses 1:18, ele vai se lembrar, se ele conseguir usar a mesma tradução, se ele puder usar a mesma linguagem, ele vai lembrar de Gênesis 1. Faz referência a Gênesis 1. Então ele meio que faz essa referência com Jesus e o princípio. Jesus lá no começo, que é o que a gente leu no verso 17. Tá ligado, né? Ele explica, ele cita o verso 17. Jesus é antes de todas as coisas. Aí no verso 18 ele meio que explica, né? Ele é a cabeça, ele é o primogênito, a primazia, o princípio. Muito bem. Então faz essa referência ao texto de Gênesis 1:1, mostrando, comprovando de fato que Jesus estava naquele princípio. Tá? Maravilha. Verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu não sei se você pegou, mas olha o final do verso 20. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora volta lá no verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Então, no verso 16 eu tenho Jesus criando tudo, céus e terra. E no verso 20
eu tenho Jesus reconciliando tudo, céus e terra. Então Jesus criou tudo. E toda essa criação foi afetada pelo pecado. Agora o verso 20 vem e fala que Jesus, por meio da sua cruz, por meio do seu sangue, traz paz e reconcilia todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus criou antes, agora ele reconcilia todas as coisas. Toda a criação que ele criou, ele reconciliou. Toda a criação que ele fez, ele reconciliou. Ele redimiu. Tudo. Tudo que ele fez, ele redimiu agora. Toda a criação. E agora toda a criação está liberta do pecado. Toda a criação poderá ser restaurada. Poderá ser feita novamente. Porque tudo aquilo que ele fez, ele redimiu. Tá? Então Colossenses 1, 15 a 20. Bastante coisa ele nos informa. Se você quiser, volta um pouco o vídeo para ver com mais calma, tá? Mas então, Colossenses 1, 15 a 20, ele vai falar de Jesus como Criador. Jesus fazendo tudo. Jesus criando tudo. Jesus como o soberano, como o primogênito, como o mais elevado, como o anterior a tudo, como aquele que está no princípio. É isso que Gênesis 1, 15 a 20 vem falar. Vem falar de Jesus como Criador. Jesus como Criador de tudo. Do céu, da terra, do que se vê e do que não se vê. Outro texto que vai falar sobre isso é Hebreus. Eu convido você a abrir um pouco para frente também. Hebreus, capítulo 1. Tá difícil aqui. Hebreus, capítulo 1, no verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Claro. Então Deus cria tudo, Deus cria o universo por meio de Jesus. Então eu tenho Jesus na criação. Mais uma vez eu tenho Jesus na criação. Eu tenho Jesus fazendo. Eu tenho Jesus participando da criação. E o verso 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, sustentando todas as coisas de novo. De novo. Então, em Colossenses, a gente viu que Jesus criou tudo e Jesus redimiu tudo. Agora a gente vê aqui que Jesus sustenta tudo. Agora Jesus sustenta tudo. Jesus criou tudo, redimiu tudo e sustenta tudo. Sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Como Jesus sustenta? Pela palavra do seu poder. A palavra de Jesus tem poder. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus falando e pessoas sendo curadas. Como que Jesus ressuscitou Lázaro? Pela palavra. Então a gente pode concluir que a palavra de Cristo Jesus, ela tem o mesmo poder que a palavra de Deus. Porque em Gênesis 1, Deus fala
e acontece. E a gente viu isso no último vídeo. Salmo 33, Salmo 95. Deus fala e tudo acontece. Nos evangelhos, Jesus fala e tudo acontece. E aqui a gente vê, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Cristo Jesus tem o mesmo poder da palavra de Deus. Logo, Jesus é igual a Deus. Logo, Jesus é Deus. Senão a Bíblia estaria sendo herética, contraditória, pecadora e não poderia ser a palavra de Deus. Então ficou claro, a divindade de Jesus, o ato criador de Jesus, cria tudo, pela sua palavra sustenta. Jesus cria, redime e sustenta. Sustenta. De modo que sua palavra é tão poderosa quanto a palavra de Deus Pai. É muito claro. É muito claro. Deus Pai fala e acontece. Jesus fala e acontece. E reforçando a ideia que Jesus fez todas as coisas, redimiu todas as coisas, sustenta todas as coisas e, de acordo com o verso 2 de Hebreus 1, por meio dele, de Jesus, Deus fez todo o universo. Mais um texto, nosso penúltimo texto, Hebreus 11, um pouco para frente. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Duas coisas. A gente viu em Hebreus 1, 2, Jesus fazendo o universo. Agora eu tenho Deus fazendo o universo. Então lá, Jesus participa da criação. Aqui, Deus participa da criação. Logo, Jesus é igual a Deus. Jesus é Deus. O universo, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Mais uma vez, reforça a ideia. A palavra de Deus cria, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lembra, se você não assistiu o vídeo anterior, assista e grava essa frase. O nada deixa de ser nada pela palavra de Deus. O nada deixa de ser nada pela palavra de Deus. Tudo veio a existir do nada pela palavra de Deus. O universo veio a existir pela palavra de Deus. O universo veio a existir pelo trabalho de Jesus. E o nosso último texto, Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você precisa assistir os outros vídeos, cara. Assista os outros vídeos que você vai entender muito melhor.
Nós falamos nos outros vídeos sobre 2 salmos que falam justamente de temer e adorar. Então, em Apocalipse 14:7, eu trago de volta aquela ideia do salmo de temer a Deus, de adorar a Deus. E o Salmo 104, verso 24. Então, calma aí, vamos lá. Temer a Deus. Primeira coisa, temer. Temer. Ok. Está junto com o Salmo 33, verso 8. Temei a Deus e dai-lhe glória, ou seja, louve. Está de acordo com o Salmo 104, 24. Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Está de acordo com o Salmo 95, verso 6. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, lá em Salmos 33, 104, 95, Deus fala o seguinte. Deus fala por meio do autor bíblico. Tema a Deus, louve a Deus e adore a Deus. Por quê? E nesses próprios salmos, ele responde, porque Deus é criador. Tema a Deus porque ele é criador. Ame a Deus porque ele é criador. Louve a Deus porque ele é criador. Agora eu venho para Apocalipse 14:7. O que ele fala? Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Abra os olhos para a criação de Deus. Volte para adorar o Criador. Volte os seus olhos para louvar, para adorar, para amar, para temer, para respeitar o Criador. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse texto de Apocalipse 14:7, ele se trata de um chamado para o tempo do fim, perto da volta de Jesus. É um chamado para a volta de Jesus. E aí, eu consigo concluir o quê? Qual que é, então, a grande pergunta que a gente responde lendo Apocalipse 14:7? Qual é a recomendação final para o mundo em relação ao Criador? Qual é a recomendação final para o mundo em relação ao Criador? É isso que está em Apocalipse 14:7. Tema o Criador. Adore o Criador. Louve ao Criador. Porque Ele é Criador. Se volte para o Criador. Porque o seu juízo começa. Adore aquele que fez tudo. Adore aquele que fez você. E é a grande mensagem de Deus para nós. Deus fala, se voltem para mim, olhem para mim, não porque eu sou egoísta, mas porque eu criei, porque eu sou teu pai, porque eu coordeno o universo, porque eu sou o dono do universo. Se voltem a mim, porque em mim vocês têm esperança, vocês têm vida nova que eu vou criar. Vocês têm uma nova natureza que eu vou criar. Vocês têm um novo planeta que eu vou criar. Vocês terão uma nova casa que eu vou criar. Essa é a mensagem. E é assim que a gente conclui o nosso estudo sobre criação.
Deus é o Deus que cria pela palavra, de acordo com Salmo 33, Salmo 95, Gênesis 1. Jesus também é aquele que cria pela palavra, como lemos hoje. Deus é aquele que mantém o universo, de acordo com Salmo 104. Jesus também sustenta o universo, como lemos hoje. Tudo que nós, como criaturas, podemos fazer é nos voltarmos para Deus, é nos voltarmos para Jesus, é nos voltarmos para o Espírito Santo, aguardando o seu juízo, de modo que não sejamos penalizados, que não tenhamos crime em nós, que não tenhamos pecado em nós. É isso que Deus nos chama para fazer hoje. É isso que Deus nos chama para... Esse é o alerta de Deus nos últimos dias. Volte-se para o Criador, porque Ele está atrás de você. Ele está te procurando. E Ele só vai entrar na tua vida e na nossa vida se a gente deixar. Se volte para o Criador. Ele é o teu Pai. Ele te promete criar tudo novo, se assim você quiser. Vamos orar? Pai, obrigado pelo nosso estudo sobre a criação. Que o Senhor nos ajude a entendermos cada vez mais, que o Senhor nos ajude a te contemplarmos na criação. Que o Senhor nos ajude a te enxergarmos na criação. E nos ajude a nos voltarmos todo dia para o Senhor. Oramos em nome de Jesus, clamando pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o Criador, o Senhor, o Salvador, o Rei. Amém. Esperamos que você tenha gostado, que Deus te abençoe. E semana que vem a gente vem com um novo tema. Fique com Deus e que sejamos filhos da luz.